Já iniciei a gravação. Eu não vou me apresentar, me demorar muito, nem queria apresentação de ninguém aqui, porque esse é um curso muito rápido, né? São 2 encontros apenas que a gente tem. Eu vou tentar resumir a informática, assim, que eu acredito que seja importante para o curso de vocês, em 2 dias, né? A gente, inclusive, vai combinar esse segundo dia, eu vou explicar. Então, antes de tudo, eu quero só me apresentar, falar para vocês o que é que eu vou passar para vocês aqui. Depois eu disponibilizo um material que é uma apostila mais extensa, com mais conteúdo, que inclusive é até interessante para quem vai fazer concurso. E também o material que eu utilizar aqui, né? E claro, se a aula ficar gravada aí para vocês, vai ficar gravado também o material que eu usei, e aí fica mais fácil de vocês depois pesquisarem, de vocês depois olharem até assistindo a aula, né? Então, assim, eu vou me apresentar agora rapidamente. Meu nome é José Tiago, ó. Eu sou professor do IFPB há 12 anos, desde 2011, 12 anos. Estou lá no campus Cabedelo Avançado desde 2012, há 11 anos, eu passei um ano em Campina Grande. Minha formação é em Ciências da Computação, né? Então eu sou cientista da computação, bacharel na UFPB, aqui na Paraíba. Tenho especialização na área de computação, na área de engenharia de software, né? Que é a área que estuda todas as fases, né? De forma abstrata aí falando, do desenvolvimento de um software, desde a sua ideia, desde do seu projeto, do que é um software. Um software que eu vou falar para quem não sabe, mas vou falar hoje para vocês, é um programa, entre aspas assim, um programa de computador, por exemplo. Desde um programa que você usa no seu computador, você é um aplicativo que você utiliza no celular. Então, minha especialização nessa área. Depois fiz mestrado também em gestão de projetos de software, né, um mestrado profissional na área. E recentemente concluí o doutorado na área de inteligência computacional, que é uma área da inteligência artificial, né? Talvez um nome mais, digamos assim, mais adequado. O nome inteligência artificial é um pouco até criticado, né? Esse termo aí que está tão em moda no momento, né? Não sei se alguns de vocês já ouviram falar. Mas se não ouviu, vai ouvir, porque vai ser tão comum como o nome internet. Eu digo que inteligência artificial, não vou dizer nem daqui a 10 anos, mas eu vou dizer daqui a poucos anos, vai ser tão comum como o nome internet, né? Se hoje a internet todo mundo sabe o que é, já ouviu falar, já usou de alguma forma, mas há 20 anos atrás, 20 não, né? Mas vamos dizer, há 30 anos atrás, internet era um termo muito novo. O que é internet? O que é internet? Todo mundo ficava perdido há 30 anos, vamos falar 30 anos atrás, né? Porque a internet chegou no Brasil há mais ou menos 25 anos atrás. 26. 25, 20, 26 anos atrás. 25, 26 anos. Então, mais ou menos isso que eu estou querendo dizer, né? Que é um termo talvez novo para alguns, mas que cada vez vai estar mais envolvido no vocabulário de vocês, né? Eu também vou comentar um pouco do que é isso hoje. Claro que eu não vou explicar nem um pouco profundo disso aí, não tenho tempo. Eu preciso dar uma linha assim muito abstrata dos assuntos, porque eu tenho 2 encontros com vocês, né? Então eu vou tentar ser o mais abstrato possível, porque se eu entrar demais em um assunto não vai dar tempo. Mas ao mesmo tempo eu vou combinar com o professor, vou deixar um material em PDF lá, para quem quiser se aprofundar mais nos assuntos mais técnicos da informática, né? Como, por exemplo, o uso de um sistema operacional como Windows. Tem a apostila lá mostrando em mais detalhes. Eu não vou ter condições de dar um mini curso de Windows, um mini curso de planilhas eletrônicas, de docs, não. Eu vou apenas apresentar para vocês, conceituar para vocês ferramentas que vocês podem utilizar na internet. Vou conceituar alguns termos, né, de computação, para que vocês se ambientalizem nesses 2 encontros. Mas aí, claro que, uma vez você sabendo, conhecendo, sabendo que existe aquilo ali, e saber que, eu vou precisar daquilo ali, eu vou me aprofundar, e eu vou atrás de um curso mais específico daquele assunto, ou um material, ou algo do tipo, né? Eu também tenho
na, uma, nós teremos também um segundo encontro, né? Que eu vou falar daqui a pouco. E esse segundo encontro, a gente vai a gente vai entrar, digamos assim, mais profundamente em uma dessas ferramentas, né, que é a planilha eletrônica, né? Claro que não vai ser um curso de planilhas eletrônicas, mas nesse 1 hora e meia que eu tenho com vocês, eu vou passar por vários recursos de uma planilha eletrônica, fórmulas e funções, de maneira que vocês possam ao menos se ambientalizar também com aquela ferramenta, visto que eu acredito ser a mais importante de todas que falaremos. Quanto ao nosso segundo encontro, estava marcado aí no calendário para segunda-feira, né? Mas aí eu conversei com a professora porque eu tenho 4 aulas segunda-feira, não tem nem como eu querer, né? Eu marquei, já tinha agendado no plano instrucional e eu não tinha visto quando a professora falou os horários, não tinha percebido que dava choque com outros cursos, né? Então eu dou aula segunda, às vezes eu dou aula só de 8 às 10 na segunda, mas nessa especificamente eu vou começar de 6, então de noite não tem condições. Mas aí não tem problema, eu estava olhando aqui o calendário e eu vi que vocês não têm aula todos os dias, né? Não tem aula todos os dias. A professora até sugeriu que a gente fizesse uma aula amanhã de manhã. Poderia ser, mas eu até acredito que eu tenho uma outra sugestão que eu estava vendo aqui o calendário, e aí a gente pode acordar aqui o outro dia, né, de aula. E eu pensei aqui no dia 31, pelo que eu estou vendo. Deixa eu olhar aqui. Tá vendo aqui Duda? Vou pedir para Duda e Jordan. Todo mundo entrou, né? Eu tô vendo aqui no. Ó, tô com o calendário aqui aberto. Eu vi que, por exemplo, vocês vão ter essa aula 18 e 21. Aí vocês têm aula 23, 25 e 28 na semana que vem, né? Que 23 é 25 e 28. Isso. Isso. Quarta, sexta e sábado, pelo jeito aqui, né? Não, e segunda. 23, 25 e 3 dias. Segunda. E 28. Aí vocês depois têm aula na quarta, dia 30 de matemática e dia 1º. Então o que é que eu pensei aqui? Nesse dia 31, para não ficar tão longe, a gente faria o segundo encontro, né? Melhor do que fazer amanhã, acredito. Até porque a gente marcando dia 31, eu posso até solicitar alguma atividade para vocês, né? E dá tempo de vocês fazerem, né? Se eu fosse solicitar alguma atividade para amanhã, não daria tempo, né? Ficaria muito em cima. Então, o que é que vocês me dizem? Pode ser dia 31? Professor, para mim, tanto faz. Tanto faz, né? Porque 31 é uma quinta, tá, gente? É uma quinta. Vocês não vão ter aula aqui, porque vocês têm aula, pelo que eu estou vendo, segunda, quarta e sexta. Mas aí, em compensação, segunda, agora vocês não teriam aula comigo, tá? Vocês não vão ter aula segunda, que seria comigo. Essa aula do dia 18 eu passo pro dia 31. Perfeito. Então, combinado dia 31. Beleza. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui um material e compartilhar com vocês. Professor, boa noite. Boa noite. Bem? Tudo jóia? Na segunda-feira, é possível você passar alguma atividade para substituir a aula? Não, eu estou acabando de dizer. Porque eu vou começar outra. Eu estou acabando de dizer. Não, só se for que a atividade eu passo hoje. Entendeu? Sim. Mas a aula seria de 31. Certo, então não tem problema se faltar a aula do dia 31, né? Por quê? Você não vai poder?
É que eu vou começar o dia de graduação, segunda-feira. Aí eu já estou vendo aqui como é Mas que se eu vou você, se continuar. você fosse começar na segunda, esse curso também na segunda você não ia poder vir, né? Tem isso. Eu vou ver, vou me matricular ainda nas disciplinas para ver como é que vai ficar De os todo horários. jeito, pessoal, como eu deixo gravado, né? Quem não puder vir pode assistir depois. Então, ótimo, ótimo. Tá? Assim, a não ser que não possa disponibilizar, mas eu acredito que pode, porque eu disponibilizo as minhas outras. Eu vou abrir aqui um material que depois eu vou também disponibilizar para vocês. Só que o que eu vou falar para vocês aqui, pessoal, vou compartilhar já já aqui com vocês, tá? O que eu vou falar aqui na aula de hoje, eu vou resumir, né? Primeiro que eu não vou falar de todo o material que não dá tempo. O material tem quase 100 slides, não dá tempo. Eu vou selecionar alguns mais importantes e fazer comentários. Porém, eu vou disponibilizar para vocês todos os slides que eu tenho aqui. É um resumão, um material meu. Né? Além desses slides que eu vou utilizar aqui na aula, que eu vou disponibilizar, o que eu vou disponibilizar, na verdade, é mais do que o que eu vou usar. Compreende? Vocês vão entender. Alguns eu vou pular. Ó. Gente, eu vou pular isso aqui. Não é que não é importante, é que eu não tenho tempo de falar de tudo. Só que disponibilizo para vocês. Quem quiser estudar, assim, né? Entender melhor daquilo ali, vai lá e estuda. E, inclusive, eu vou disponibilizar também uma playlist no YouTube, onde eu tenho várias aulas gravadas deste material que eu vou disponibilizar para vocês. Compreende? Então, assim, quem quiser se aprofundar, vai lá, tem o material e tem a aula gravada do material. Eu dou na aula exatamente no mesmo material que vocês estão vendo. Vai ter. Claro, isso aí não vou cobrar de vocês, até porque a carga horária do curso é de 8 horas. Então eu vou cobrar o quê? A aula aqui, que eu vou resumir, pegar só os principais pontos do material, disponibilizar também. A próxima, que eu vou também pegar alguns pontos desse material e disponibilizar também para vocês. Né? O próprio material em slide, uma apostila em PDF também, que não é slide, é texto escrito, também como apoio, e a playlist, onde eu tenho várias aulas gravadas sobre esse material em slides que eu vou disponibilizar para vocês. Certo? Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela para a gente... Todo mundo tá aí? Deixa eu ver aqui. Quem tava querendo entrar, entrou aqui. Deixa eu ver onde é que eu vou olhar. Pra ver toda a turma. Acho que é assim, ver não. Danada é isso. Bom, sem querer eu até criei aqui uns panos de fundo. Mas mesmo assim... Onde é que eu volto ali? É aqui. Ah, rapaz, legal esse aqui, ó. Tá esse? Deixa eu ver como é isso aqui. Sei lá. Nunca usei não. Esses planos de fundo. Ah, era você, né, Maria Eduardo? Beleza, então já posso começar. Tava brincando aqui nesses planos de fundo. Interessante. Olha aí, ó. Bacana, né? Isso aí é fake, esse plano de fundo, viu, galera? Ai, ai. Epa, tá aqui, deixa eu ver. É aqui que eu gosto de ficar vendo as mensagens. Beleza, assim consegui entrar. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui esse camarada. Bom, aqui eu tenho um slidezinho que eu falo de evolução das máquinas. Eu não vou falar disso aqui, tá, gente? Mas tem uma aula gravada disso aí.
Não vou falar desse. Acho que é esse aqui que está passando. Esse aqui é importante. Olhando assim é melhor. O que está passando? Alguma coisa estava batendo aqui. Esse slide aqui, como vocês podem ver, né? Eu tenho aqui 75 slides, né, gente? Eu não vou falar tudo isso não, pelo amor de Deus. Nesse slide aqui, gente, eu inicializo explicando para vocês o que é processamento de dados, o que é que acontece no computador. Né? Então aí tem muita informação nesse slide, né? Também tem uma aula gravada na internet, para quem tiver mais interesse, com mais detalhes, só sobre esse slide aí. O que é que eu estou falando aí? Processamento de dados, gente, ele consiste em quê? Ele consiste basicamente nesses três momentos, né? Na entrada de dados, no processamento de dados e na saída de dados. Perceba que é isso que você faz constantemente. Você dá a entrada de dados, por exemplo. Quando você entra na internet, você digita o endereço de uma página no google.com ou no próprio Google para fazer a pesquisa. Você deu uma entrada de dados ali. O computador, ele recebe aqueles dados, ele processa aqueles dados. Quem realiza esse processamento é um componente físico do computador. E aí, atenção, tudo que for componente físico no computador a gente chama de hardware, tudo que for componente lógico a gente chama de software. Tá? O que seria um componente físico? Tudo, a grosso modo, é tudo aquilo que a gente toca. O teclado, o mouse, o processador do computador, a memória, uma caixa de som, um microfone, um monitor, tudo isso são hardware, são componentes físicos. O componente lógico é tudo aquilo que você não toca, vamos dizer assim, a grosso modo, que seria algo abstrato. Né? Então, um software de computador é o arquivo, né? Aquele arquivo que você abre. Então, isso a gente chama de componentes lógicos. Né? Então, tudo isso são exemplos de... o componente lógico ele não necessariamente está restrito a um software, né? A um programa de computador. Mas de arquivos em si são componentes lógicos também. Né? Alguém chamando. O ruim é isso que eu tenho que estar toda hora. Então, o computador, quem processa esses dados que entram, é o processador. Né? A CPU, quando a gente fala CPU, o que é CPU? Que eu já ouvi falar em CPU. É Central Process Unit. A CPU não é bem o processador. Tá? Não vou entrar em detalhes. Mas é o núcleo, é a principal parte do processador, do microprocessador que está no computador, que está no seu celular. Tá? Então ele processa esses dados. E, em conjunto com memórias que existem, tudo isso são componentes físicos. Tá? Memória do computador, né? A memória, para que serve a memória que existe no computador? Todo e qualquer tipo de memória que exista no computador, ela serve para guardar dados. E dentro do seu computador tem diversos tipos de memória. Então existe uma comunicação aí entre o processador e a memória. Né? E um dos tipos de memórias que eu não vou entrar em detalhes aqui hoje. Tá? Então o processador ele envia dados para a memória guarda esses dados, ele consulta esses dados na memória e esse ciclo se repete aí bilhões de vezes em um segundo. É como se o processador fosse a memória e buscasse informações na memória e gravasse informações na memória a cada ciclo desse, né? Em um segundo ele realiza bilhões de ciclos desses, os processadores de hoje em dia. Tá? E por fim, uma vez que ele realizou todo o processamento, ele te dá um resultado. Por exemplo, simplesmente quando tu faz uma pesquisa no Google, ele faz todo o processamento e te dá um resultado. Tá? E esse resultado, ele normalmente vai ser apresentado nesse terceiro momento que a gente chama de saída. Então, para tudo eu tenho um equipamento. No caso da saída, o componente físico pode ser o quê? Um monitor, uma impressora. Então, resumindo, nesses três momentos eu tenho entrada, processamento e saída. Então, esse processo de entrada, processamento e saída é o que consiste, é o que define o que é o processamento de dados. São dados que são enviados através de dispositivos de entrada. Quem são os dispositivos de entrada? Teclado, mouse, scanner, microfone,
joystick para quem joga. Esses dados são processados pelo processador e armazenados em memórias. E aí existem diversos tipos de memória no computador. Memória RAM, para quem já ouviu falar. Aí tem aqui uma memória temporária, né? Aquela que precisa de que o computador esteja funcionando, precisa de energia, ou seja, na memória RAM é o que a gente chama muitas vezes de memória de trabalho, né? Aquele que tudo que a gente está fazendo está na memória RAM, por exemplo. Agora, nesse momento, na memória RAM do meu computador está esse arquivo lá aberto, tá tudo que vocês estão vendo aqui, todos esses softwares aqui que estão abertos, está lá na memória RAM. Uma vez que eu desligo esse computador, se faltar energia aqui, tudo isso que está aberto sai da memória RAM, porque ela é uma memória que depende, né? Ela é volátil, depende da energia. E existem memórias que não dependem desse tipo de energia, por exemplo, o HD, que para quem conhece. O HD é onde você salva seus dados. Né? Você salva seu dado no HD, você desliga o computador, você liga de novo, o arquivo está lá. Né? O SSD, né, que é uma forma de armazenamento mais recente, que é mais, digamos assim, evoluída que o HD. Né? E na saída eu tenho monitor, impressora, tem diversos tipos, outros tipos, né, de componentes físicos de saída. Beleza? Então é isso que é um computador. O que é informática, gente? É informação mais automação. É automatizar a informação. Isso é informática. E para eu poder automatizar uma informação, eu preciso de um computador. E o computador, o que é que ele faz? Processa dados para gerar informações. Certo? E como é que ele processa dados para gerar informações? Ele precisa de hardware e de software. Hardware é o componente físico, software é o componente lógico. Certo? Então, basicamente, esse hardware do computador é o que? São os processadores, ou o processador, né? Você não utiliza mais de um processador em computadores pessoais que a gente usa, né? Você utiliza até várias CPUs, né? Hoje em dia tem processadores aí com mais de uma CPU funcionando. Mas é um único processador. Memórias, né? Memória RAM, o próprio HD, que é uma memória permanente, o SSD. E periféricos. Periféricos é o que está na periferia, né, desse sistema computacional. São os teclado, mouse, microfone, caixa de som, e tudo isso são periféricos. Tá? Eu não vou entrar em detalhes de tudo isso aqui, mas outro conceito importante é que o que entra no computador são dados. O texto que você digita é um dado. Né? Esses dados, na verdade, eles são transformados vamos falar assim, esses dados são transformados, vamos dizer que a forma, né, de eu poder explicar isso para você, em bits. Né? Na computação tudo vira bits. O que são bits? Bit é a menor unidade de informação que o computador trabalha. Né? E esse bit, ele só pode ter duas informações. Ou ele é 0 ou ele é 1. Ou ele é 0 ou ele é 1. Então, tudo que você escreve, digita, foto, vídeo, no fundo, são bits. Tudo que você escreve aqui, digita, clique do mouse, tudo isso, no fundo, no final de tudo, o computador ele transforma isso em bits. São zeros e uns. Para nosso entendimento, é 0 e 1. O computador não entende como um 0 e 1. E aí eu não vou entrar em detalhes disso aí. Né? Porque isso é nível de hardware, é bem complexo, não preciso eu falar. Mas no final são zeros e uns. Então, cada 0 e cada 1 desse é um bit, que é a menor unidade de informação do computador. Então, por isso que quando você tem assim, professor, então quer dizer que bits, né? Já ouvi falar nesse nome bits. Mas o que é byte? São 8 bits. Então quando eu tenho 8 bits, eu tenho 1 byte. Perfeito. Entendi. Mas aí eu já vi falar no tal de kbyte. Meu arquivo tem tantos kbytes. O que é isso, professor? Kbytes é uma certa quantidade de bytes. Vamos dizer que 1024 bytes. Então quer dizer que kbytes são 1024 bytes. E que cada byte tem 8 bits. Perfeito. E megabyte? Opa! Já são 1024 kbytes. Aí eu vou fazer uma continha aqui bem simples para vocês. Só para vocês entenderem. O senhor disse a mim que um bit, né, é um 0 ou 1, beleza. Mas quando eu tenho 8 bytes, 1 byte, eu tenho o quê? 8 bits. Perfeito. E quando eu tenho
1024 bytes, eu tenho 1 KB. Perfeito. Então, se eu pegar esse 8 e multiplicar por 1024, eu vou ter que em 1 KB, umzinho KB, que é uma quantidade de informação muito pequena, eu tenho 8.192 bits, ou seja, eu tenho, para o nosso entendimento, 8.192 zeros e uns. A mudança de sequência ali de um zero ou de um desse já vai mudar toda a informação. Isso em 1 KB. Professor, e 1 megabyte é o quê? 1024 KB. 1 megabyte. Ah, então se 1 megabyte são 1024 KB, e aí eu tenho 1 KB, né, em bits, se eu multiplicar isso agora por 1024, eu vou ter aí 8.388.608 bits. Olha que legal. Em 1 megabyte tu tem essa quantidade de bits. E aí eu não vou nem continuar, né? Porque senão você vai ficar em 1 gigabyte, multiplica por 1024, e 1 terabyte. E assim vai. A gente vai falar dessas unidades já já. Beleza? Dúvidas, pessoal, me interrompam, tá? Nem tudo aqui que está nesse material eu vou falar para vocês. Aqui eu trago alguns tipos de computadores. Tem uma aula específica para quem tiver interesse em entender melhor cada tipo de computador desse. Mas aí eu fiz uma taxonomia e uma divisão entre o porte de computadores. Provavelmente algum desses aí você não vai conhecer, mas alguns desses você vai conhecer. Por exemplo, o microcomputador você conhece, né? Um desktop. Você vai conhecer também um notebook, tá aí. É um tipo de computador portátil. Tablets você conhece. Smartphones você conhece. Talvez vocês não conheçam o workstation. Talvez vocês não conheçam servidores, mainframes, arquiteturas, PC, servidores de tipos, pode ser mainframe ou arquitetura PC. Talvez vocês não conheçam o que é um mini computador. Talvez você pense que um mini computador é um computador pequeno, mas na verdade não é bem isso. Bem, nesse slide aqui, a única coisa que eu vou falar para vocês hoje é que vocês precisam entender o que é processamento e o que é capacidade. Processamento é realizado pelo processador. Vamos dizer que é a capacidade. Mas é o poder que o teu computador tem de processar as informações. Ou seja, de forma resumida, digamos assim, que processamento é a quantidade de ciclos, por exemplo, por segundo que ele consegue dar. Por exemplo, o que é um ciclo? Quantas vezes o processador consegue comunicar-se com a memória ali? Quantas vezes? Ou seja, quão rápido ele é? Quantos núcleos ele tem naquele processador? Então, por exemplo, por que eu estou dando essa informação? Porque quando você, na vida real aí, né, pode usar isso. Você vai numa loja e quer comprar um computador. É importante você conhecer um pouco disso. Qual é o poder de processamento do processador que eu estou comprando? Do celular que eu uso, por exemplo. Eu posso ir na internet, pesquisar e comparar, mas aí aparece lá tantos 2 GHz. O que é isso? É que ele está querendo dizer que em 1 segundo ele tem 2 GB de ciclos, ou seja, ele dá 2 bilhões de ciclos, basicamente. Então o outro tem 3 GB. Né? Aí eu tenho o que mais que preste atenção? Eu tenho que saber que o meu processador, quantos núcleos ele tem? Ele é dual core? Ele é 2 núcleos. Quadricore, 4 núcleos. Né? Octacore, 8 núcleos e assim por diante. Tá? Então tem algumas informações que é importante você saiba do seu processador, porque isso vai influenciar no desempenho do seu computador. E a capacidade de armazenamento é dada pela memória. Tudo que armazena os dados do teu computador não é o próprio processador, é a memória do computador. Né? As memórias que existem no computador. Tá? Aqui eu resumo componentes físicos que existem no computador. Né? Os principais eu não trouxe aqui, no caso, o SSD. Aqui eu trago, pessoal, exemplos, né, daquilo que eu falei de periféricos, que é o que está ao redor, na periferia do computador. Né? Entrada e saída, periféricos de entrada, exemplos de periféricos. Existem periféricos também, gente, que é de entrada e de saída, tá? São aqueles que servem tanto para enviar dados para o computador, como informar dados ao computador. Um bom exemplo é o monitor touchscreen. É aquele monitor que você utiliza para informar, né, enviar dados para o computador e para receber dados, informação do computador. Porque entenda, o dado é enviado, processado, e a informação é o que o computador manda para você. Então, assim, o dado em si ele não tem significado. Agora, uma vez que os dados em si, sozinho, não tem significado,
Mas uma vez que esses dados são enviados para o computador, processados, eles são retornados como a título de informação. Beleza? Aqui eu trago aquilo que eu estava falando, tá? De bits e bytes. Eu não vou entrar em detalhes desse lado de cá, mas nesse lado de cá, nessa tabelinha, o mais importante é vocês saberem essa tabelinha aqui. O que é um byte, o que é um byte. 8 bits. 1 kilobyte, 1024 bytes. Ou 2 elevado a 10 bytes. Né? 1 megabyte, 1024 kilobytes. 1 gigabyte, 1024 megabytes. 1 terabyte, 1024 gigabytes. A gente hoje, a título de uso pessoal, a gente para aqui, né? Nosso HD aí tem HD de 1 tera, 2 tera. Né? Então perceba que o HD é aquele equipamento que armazena os dados permanentemente e ele normalmente tem um espaço maior. Já a memória RAM, que é aquela memória que armazena só o que você está utilizando naquele momento que o computador está sendo usado, muitas vezes a gente resume dizendo que é memória de trabalho, ela hoje está em torno de gigabytes, né? A gente tem o quê? 4 gigabytes, 8 gigabytes, 16, 32 gigabytes, a depender da configuração do seu computador. Existe também uma forma de trabalhar, em vez de bytes, mas trabalhar com bits. Se vocês prestarem atenção, quando eu digo 1 kilobyte, eu digo que tem, não digo que tem 1000, mas eu digo que tem 1024 bytes. Né? Mas existe também uma forma de trabalhar que é com bits. E aí quando eu digo que eu tenho 1 kilobit, eu tenho 1000 bits. É diferente, aí fica até mais fácil de entender. 1 megabit, 1000 kilobits. 1 gigabit, 1000 megabits. 1 terabit, 1000 gigabits. E assim por diante. Essa forma de trabalhar, normalmente a gente utiliza quando a gente está na área de telecomunicações. Ou seja, quando eu estou falando de taxa de transmissão de dados. É muito comum você ver isso aí, por exemplo, na velocidade da sua internet. Você contrata a internet e o cara diz lá, não, sua internet é de 300 mega. O que é isso? É porque ele tá abstraindo aí, né? Ele está encurtando. 300 megabits. Você está dizendo que sua internet tem 300 megabits. Se 1 megabit são 1000 kilobits, na verdade sua internet tem 300 1000 kilobits. Certo? Ou sua internet tem 300 milhões de bits. Que é isso que ele está dizendo? É a taxa de transferência. Ele diz 300 megabits por segundo. É a velocidade de sua internet. Você consegue em 1 segundo enviar 300 milhões de bits. Ou 500 milhões de bits, ou 100 milhões de bits, a depender da velocidade. Beleza? Aqui eu trago detalhes de o que é a placa-mãe do computador, que é a principal placa do computador, não vou entrar nem comentar. Aqui são detalhes de um microprocessador, para quem tiver interesse, eu vou mandar depois a playlist desse curso aqui, tá na internet, vocês podem assistir essas aulas, né? Barramentos também eu não vou entrar hoje. Detalhes de vários tipos de memórias, já comentei para vocês alguns tipos aqui, né? Memória RAM, já comentei de... aqui eu estou falando só das memórias primárias, né? Que são memórias, digamos assim, que tem acesso direto ao processador. Depois eu falo das memórias secundárias. Para quem tiver interesse, vou passar para vocês as aulas, mas eu não vou comentar. Como aqui está sendo gravado, vocês vão ver o que é mais importante ou não. E aqui eu já entro na parte de componentes lógicos, né? De softwares. Software é aquilo que é intangível, é lógico. Por exemplo, é expresso em uma linguagem de programação, o aplicativo utilitário. Né? Então existem vários tipos de softwares. Né? Aqui eu trago 5 categorias de tipos de softwares, que é, por exemplo, o sistema operacional, que é aquele sistema, gente, que vai o quê? Gerenciar recursos. Né? É ele que vai gerenciar o uso do processador, é ele que vai fornecer uma interface com o usuário. Exemplo, Windows, Linux, são sistemas operacionais, são softwares. Né? Eu tenho também softwares básicos, que são aqueles softwares que a gente chama de auxiliares. Né? Isso cai muito em concurso público, tá, gente? Fornece uma facilidade de comunicação entre o hardware e o software. Por exemplo, quando você vai instalar a impressora do seu computador, para você poder fazer a impressora do seu computador, que é um hardware, ser reconhecida pelo sistema operacional, que é um software, eu preciso de outro software ali no meio de campo, né, que vai fazer essa comunicação entre o sistema operacional e a sua impressora. E a gente chama esse software de softwares básicos. Exemplos, os driver. Né? O driver é um tipo de software básico. Tem softwares de linguagem de programação, que são softwares que permitem que você desenvolva outros softwares. Por exemplo, Java é uma linguagem de programação
E aí existem softwares como o Eclipse, como o NetBeans, que são softwares que permitem que você desenvolva outros softwares. Quem trabalha com programação se preocupa com esse tipo de software aí. E aí tem os softwares utilitários e aplicativos, que são também bem comuns para vocês, né? São softwares que a gente está utilizando no dia a dia. O antivírus, por exemplo, é um software utilitário. Por quê? Porque ele tem a função de suprir a deficiência dos sistemas operativos ou sistemas operacionais, né? Ou seja, muitas vezes o sistema operacional por si só, ele não consegue, digamos assim, trabalhar com a proteção contra vírus, né? E aí os antivírus fazem isso, né? Chegou uma pessoa aí agora. E os aplicativos também, como softwares como o Excel e o Word, são bons exemplos de softwares aplicativos e a gente está utilizando aí normalmente. É aquele programa de computador que normalmente ele resolve um problema bem específico da gente e normalmente a gente salva arquivos de aquele programa, né? A gente consegue salvar arquivos que são específicos de aquele programa. Então tudo isso são softwares. Aqui eu detalho mais esses tipos de software. Aqui eu cito alguns tipos de sistemas operacionais. Para cada slide desse tem uma aula específica, gente. Aqui eu trago mais outros tipos de softwares, numa categoria diferente. Numa categoria mais relacionada com a licença do software, né? É o software que é proprietário, né? Aquele software que é meu, eu tenho direito sobre ele. Você não pode chegar e vender aquele software, por exemplo, sem a minha licença, né? Eu teria que comprar a licença daquele software. O que acontece muitas vezes com esses tipos de software é o que? A pirataria, né? Quando o pessoal quebra a chave de segurança, digamos assim, e cria um software daquele que é proprietário e pirateado, né? O software livre é muito comum também você ver por aí, que é aquele software que ele pode ser, digamos assim, o código dele é aberto, não é um software gratuito, tá, gente? É bem diferente. Mas o código do software é aberto. Por exemplo, esse software que eu estou usando aqui agora, o PowerPoint da Microsoft, ele tem código fechado. Eu não tenho acesso ao código dele. Quem tem acesso ao código desse software é o pessoal da Microsoft. Então, esse software livre é um software que quem desenvolveu deixa o código aberto. Mas, com algumas observações aí, porque ele tem algumas, digamos que, direitos, né, regras que devem ser respeitadas, né? O software ele é utilizado, ele serve para quê? Um software livre. Você pode copiar aquele software, você vai estudar aquilo ali, você vai tentar redistribuir versões dele, melhorar aquilo ali, de maneira que você distribua ele também de forma livre. Não quer dizer que é gratuito, você pode cobrar por isso, tá? Tem um software comercial, que é aquele que você cria e gera lucro sobre ele. Tem um software shareware, que é muito comum na internet, do desenvolvedor disponibilizar para você, mas por um tempo, e depois de um tempo ele começa a cobrar, né? Ou ele disponibilizar só uma parte daquele software, né? Alguns recursos. Tem o software, que é aquele que é gratuito. Tem um software que a gente chama de hardware, que é aquele que normalmente tem publicidades, né? E a propaganda só é retirada se você fizer algum tipo de pagamento. Algumas categorias dessas podem até digamos assim, se confundir, né? Um software ele ser uma coisa e ser outra nesse tipo de categoria ao mesmo tempo. Aqui eu trago mais algumas licenças, né? Mais detalhadas disso que eu falei. Hoje em dia é muito comum você ter softwares que funcionem na internet, né? Que são esses softwares aqui, ó, SaaS, né? O cliente não precisa arcar com aluguel, ele paga pelo número de usuários ativos, por exemplo, um software como serviço. É muito comum também você ter SaaS que são gratuitos, por exemplo, o Google Docs. O Google Docs não é um software que você instala no seu computador, né? Para quem não conhece, o Google Docs, você pode vir aqui, ó, docs.google.com, né? Desculpa, pessoal, ali era docs. Entrou direto na planilha, eu tenho um enter aqui. E aí você pode abrir aqui um documento, certo? Você pode abrir aqui, como vocês viram nessa aba aqui, uma planilha, tá? E a gente vai comentar dessa planilha aqui na próxima aula.
Então esses são softwares, tudo isso são softwares, beleza? Que vocês podem utilizar. Deixa eu abrir aqui, onde é que eu estou aqui? Tranquilo? Então eu trago aqui alguns conceitos desse tipo de softwares que eu falei para vocês. Existe também um software open source aqui, né? Isso aqui já vou falar para quem estiver preocupado aí com concurso público, né? Esse é um tipo de software que não deve ser confundido com software livre, mas em inglês, se eu for traduzir open source, é código aberto. A pessoa é livre para personalizar a solução. É possível definir restrições de uso nesse tipo de software. Isso é o que diferencia do software livre, tá? Tem um software proprietário, como falei para vocês. Enfim, existem diversos tipos de licenças, diversas categorias de softwares, né? Aqui eu trago alguns tipos de softwares, né? Softwares que são pacotes de serviço, como por exemplo o Microsoft Office. Softwares embarcados, aqueles softwares que funcionam por exemplo, em uma máquina de uso geral, entendeu? Uma máquina de café. Um exemplo aí, vamos dizer. Softwares como serviço. E aí alguns exemplos, até softwares antigos aí, eu trago para vocês. Aqui eu já inicio a parte do que é um sistema operacional, né? Eu trago algumas informações sobre o Windows 7, que é um sistema operacional mais antigo, né? Não está sendo tão utilizado hoje, mas tem vários conteúdos aqui que é comum para qualquer tipo de sistema operacional, né? E o mais importante, eu diria, que é esse slide aqui, que fala do Windows Explorer, beleza? Que é esse camarada aqui, ó. O software que é um gerenciador de arquivos, certo? Onde você tem aqui o conceito de pastas e arquivos, né? A cada pasta dessa você pode ter vários arquivos, né? E pastas dentro dela. E poder você copiar, mover, transferir arquivos nesse software. Então é um software onde você vai gerenciar os arquivos. Então, por exemplo, aqui você tem nessa arquivo de programas, que é uma pasta, quando eu abro, né, eu tenho várias outras pastas aqui dentro. Quando eu olho aqui para cima, eu vejo onde estão esses arquivos, né? Por exemplo, se eu entrar aqui na pasta BR Modelo, eu vou ver que essa pasta aqui está na raiz do computador. Isso aqui está no meu HD, né? Na pasta Program Files, na pasta BR Modelo. Então esse conteúdo aqui está dentro, neste caminho aqui, ó. Raiz, onde tudo inicia, é como uma árvore. Pasta Program Files, pasta BR Modelo. E aqui eu tenho, por exemplo, arquivos, ó. Aí eu tenho, por exemplo, aqui o tamanho do arquivo, ó, 34 KB. Esse arquivo, por exemplo, tem quantos bits? Vamos calcular aqui. Um bit tem quantos bytes? Desculpa. Um bit está em... Um byte tem 8 bits, né? 8. Se eu quero 34 kilobytes, eu vou primeiro, quanto tem 1 kilobyte? 1024 bytes. Então, eu vou multiplicar por 1024. Então, esse aqui tem 8.192, né? Mas como eu tenho 34, ele está me dizendo aqui que o tamanho desse arquivo é 34 KB, é isso aqui vezes 34. Então, esse arquivo é bem pequeno, tem 278.528 bits. De certa forma, é isso aí que existe nesse arquivo, né? Isso aqui, por exemplo, é um software. Esse BR Modelo é um software, né? Aqui eu tenho o tipo do software, o tipo do arquivo. Esse é um arquivo BRMT, um arquivo XML. São tipos de um arquivo. E esse é um arquivo executável, né? Isso quer dizer o que, gente? É um arquivo que, se eu clicar 2 vezes aqui, ele vai executar e vai me abrir um programa. Você vai, já entrando aí na parte de segurança, você precisa ter muito cuidado nisso aí. Por quê? Porque um arquivo executável, se você não souber o que você está executando, você pode estar executando um arquivo contaminado, né? Então, existem tipos de arquivos executáveis que você precisa ter cuidado. Então, aqui é um arquivo executável, é um jar file, é um arquivo executável. Se eu clicar 2 vezes, ele me abre um software aqui, ó, um programa de computador, né, que é um software onde me permite fazer design aqui de projetos de banco de dados, tá? Só para informar vocês o que é. E assim por diante. Beleza, galera? Alguma dúvida?
Vocês estão entendendo que é bem geral o que eu estou falando aqui para vocês, né? Nesse slide aqui eu trago até como vocês podem copiar, colar arquivos, né? Transferir arquivos de uma pasta para outra pasta. Aqui eu entro muito em detalhes, tá, gente? De formatação, particionamento e sistema de arquivos. É muito importante para quem vai fazer concurso público. E concurso público de, digamos assim, de um nível até um pouco mais à frente. Esse também são recursos e funcionalidades do Windows. Alguns acessórios do Windows, tá? Isso aqui tanto para o Windows 7 como para o Windows 10. A própria calculadora que eu estou usando aqui. O bloco de notas, né? Que é um software para escrever texto, né? Um software de texto. Aqui eu trago algumas ferramentas do sistema. Eu tenho uma aula só disso aí também, tá, gente? Como eu disse mais uma vez, eu vou mandar para vocês a playlist no YouTube. Quem puder, inclusive, se inscrever lá, né? No meu canal. Agradeço, não sou nenhum youtuber, né? Pelo menos hoje. Aí eu trago... Mas lá no meu canal tem muito curso, tá? Eu vou abrir para vocês aqui. Eu vou até abrir por esse aqui, tá? Ó. Tá aqui, ó. Esse canal aqui, ó. José Tiago Holanda, é o Tiago Holanda 83, tá? Vocês podem ir lá, tem vários cursos, né? Então tem um curso aqui, ó, curso de informática para concurso. Se vocês abrirem, vocês vão ver que tem essas aulas lá, tá? Eu vou voltar. A Leroy Merlin tá em festa e tá comemorando aqui, ó, tudo. 25 anos na casa dos brasileiros. Aqui, pronto. E aí? Pronto. Todas essas aulas aqui são desse material que vocês estão vendo. Nem todos hoje, né? Hoje, nem todos os slides têm aula lá, mas a maioria tem, né? Alguns desses slides têm duas aulas para o mesmo slide, né? Que eu atualizo, às vezes por causa do som também. Então aqui eu trago algumas informações do Windows 10, algumas comparações entre o Windows 7, 8 e 10. Isso aqui não é tão importante. Alguns conceitos de Linux também, é outro sistema operacional. Não vou falar disso aqui hoje, não cabe ser tão importante. Quanto ao Word, eu não vou entrar em detalhes aqui do Word, mas como eu já estava mostrando para vocês, tem aula do Word e eu vou mostrar para vocês aqui o Google Docs, né? Que é o que eu estava apresentando aqui para vocês, ó. O Google Docs. Como é que eu acesso o Google Docs? Eu preciso ter uma conta no Google, né? .google.com. Dou Enter, ele já vem direto aqui. Eu tenho vários modelos de documentos aqui, tá? Eu posso criar um modelo já pronto. Galeria de modelos aqui, eu tenho vários tipos de modelos, né? Mas eu posso criar um documento do zero. E aqui eu posso escrever meu texto, né? Não tem como eu aqui dar um curso de Google Docs também nesse pouco tempo. Como eu estou dizendo a vocês, eu estou incluindo vocês digitalmente para quem não conhece, né? Estou mostrando para vocês as ferramentas. Então, por exemplo, no Google Docs aqui, eu posso dar um nome ao meu arquivo, texto da aula, né, e dar um Enter. Então, esse arquivo, ele já vai ficar salvo, gente, não é no meu computador, é na minha conta do Google, né? Eu vou mostrar isso já já no meu driver. Então, aqui eu posso escrever, por exemplo, meu nome é José Tiago, certo? Escrevi um texto. Então, esse texto, eu posso selecionar ele, aumentar, marcar de negrito, formatar ele do jeito que eu quiser. Mudar de cor, cor de fundo, cor de texto, né? Eu posso inserir um link aqui para este próprio texto, né? Um link. O link é um link para uma página, por exemplo, na internet ou para outro arquivo, né? Posso fazer um comentário, ó, nessa opção aqui sobre esse texto. Por exemplo, isso é muito comum se eu estiver corrigindo um texto de um aluno. Então eu marco esse texto e faço um comentário aqui. Digo, ó, essa parte precisa ser corrigida, né? E assim vai. Esse comentário vai ficar aqui. Então, o bom de você fazer um documento aqui num Google Docs desse
é que você pode compartilhar com seus colegas esse material, né? Esse arquivo. Você pode também vir aqui em arquivo e fazer um download, ó, no formato do Word, em PDF, do jeito que você quiser. E aí um download para o seu computador, né? Aqui tem várias opções, ó. Opção de desfazer, opção de refazer. Professor, eu achei interessante. E agora? Cara, na internet é o que mais tem. Vai aqui no YouTube, por exemplo. Você bota curso Google Docs. Curso online de Google Docs, planilhas. Aprenda Google Docs, o curso. Comece a aprender agora. Google Docs, aula 1. Esse aqui parece já ser mais interessante. Ó, só o visual dele, né? Lucro máximo. Então o cara aqui fez uma playlist com 8 aulas de Google Docs, várias aulas e algumas aulas diferentes aqui, ó, como colocar gráficos, então aí é com você depois, entendeu? Não tem como a gente fazer tudo aqui, a aula aqui é de incluir vocês digitalmente, apresentar a vocês essas ferramentas, né? Então, você pode compartilhar isso aqui com o pessoal, você vem aqui em compartilhar, e aqui você escreve o e-mail de quem você quiser compartilhar, escolhe a pessoa, por exemplo, e envia para ela, né? E assim por diante, beleza? Volta para cá. Então o Word aqui é um Word, existe também o Word online, semelhante ao Google Docs, mas aí você precisa ter uma conta na Microsoft, né? Aqui, como eu acredito que vocês estão usando o Google Classroom, né, para esse curso, todo mundo tem conta no Google, mas aí você precisaria ter uma conta aqui, ó, no Outlook, acho que no Outlook.com, acho que é isso. Vocês precisariam vir aqui e entrar, né, com a conta, né? Ou criar, quem não quiser, cria uma conta aqui. E aí vocês vão criar uma conta para poder ter acesso ao Word online. Esse aqui, ó, grátis. Bem semelhante ao Google Docs também, tá? Essas aulas aqui que eu estou mostrando para vocês é do Word mesmo, 365 offline, né? Que é aquele que você instala no seu computador. De forma semelhante, o Excel, né? Você também tem aqui no Google o Google Docs. Você pode voltar aqui e vir nessa opção em planilhas, né? Criar uma planilha. Isso aqui é uma planilha eletrônica, né? Você precisa entender o quê? Que uma planilha eletrônica ela é constituída de colunas representadas por letras, linhas representadas por número, e que cada cruzamento desse a gente dá um nome de célula. Nessa planilha a gente pode, deixa eu ver se tem alguma planilha aqui em aberto que eu possa... Acho que é essa aqui. Abri aqui, ó. Um exemplo. Criei aqui uma planilha, tá vendo, ó? Onde eu abri já com conteúdo. Eu tenho nome, nota, apartamento, dias, mês, sei lá o que é isso. Mas aqui eu acho que foi uma pessoa que deu uma nota para um apartamento, passou 2 dias no mês de outubro. Então, para cada célula dessa eu tenho um tipo. Aqui eu tenho um texto, né? Aqui eu tenho a quantidade de dias, o número do apartamento, a nota que ele deu, o nome da pessoa. Para cada camarada desse eu tenho uma célula, e essa célula é representada, ó, pela letra e pelo número. Ó. Célula é 2. Né? Então, por exemplo, na planilha eu posso calcular aqui a média dessas notas. Né? Eu seleciono tudo e olho aqui, ele diz a soma aqui embaixo, ó, mas eu posso também ver a média, o valor mínimo, o valor máximo, quantos tem. Né? Então a planilha eu posso calcular a média dessa forma. Igual média, eu posso calcular uma média desse intervalo aqui, né? De B2, né, que é essa célula aqui, até B7, por exemplo. Essa é a maneira que eu calculo, ó, deu 8.2, para quem não está vendo. Deu 8.2. E essa foi a fórmula que eu utilizei. Claro que aqui você precisaria, para entender isso melhor, fazer um curso de planilhas eletrônicas. Eu ofereço normalmente esses cursos pelo IF, nesse mesmo padrão que vocês estão fazendo esse agora. Né? Então é isso que a planilha eletrônica pode fazer para você. Entre, por exemplo, gerar gráficos também. Eu posso verificar um gráfico aqui.
de notas, de planilhas, né? Com notas com quantidade de dias. Eu posso vir aqui e inserir gráficos. Eu posso comparar aqui a minha nota, né? A nota é o azul, então eu tenho aqui passou 2 dias e essa foi a nota. Passou 2 dias, essa foi a nota. 3 dias, essa, enfim. Eu tenho diversos tipos, editar gráfico, eu tenho diversos tipos de gráficos. Posso excluir o gráfico, enfim. Então, planilhas você pode realizar diversas atividades aqui, como por exemplo, controlar o gasto que você tem mensalmente, controlar entrada de produtos que se você tiver uma empresa. Não tem como eu aqui em 20 minutos dar um curso para vocês, tá, gente? Só estou mostrando para vocês uma planilha gratuita, fácil de usar, né? Da mesma forma, você pode vir aqui e botar curso. Aqui já apareceu uma, não foi? De Google Docs. Se você botar de planilhas, Google, curso de planilhas, não precisa nem botar planilhas eletrônicas. Ele disse aqui, ó, planilhas Google, do básico ao avançado, Udemy. Acho que isso aqui não sei se é pago, é propaganda, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, você vai ter planilhas prontas, aulão de Excel, Google Planilhas, curso de Google Planilhas aqui, por exemplo. O cara, é o mesmo cara, né? O Leandro, esse canal do cara aqui. Agora você, dele. servidor municipal, O cara já tem pode pedir 46 seu mil cartão inscritos. Né? benefício. Olá pessoal, tudo bem com você? Então o cara tem aqui também um curso de planilhas. Olá ó, pessoal. ele traz. Então você pode avançar Pronto. nisso aí, né? Agora basta eu Se teclar você tiver Enter interesse. ou clicar em outra célula. Beleza? Parará. Onde é que eu tô? Tô aqui. Aqui eu trago várias aulas de planilhas eletrônicas, tá? Que você pode encontrar no meu canal aqui, aulas relacionadas a esses. Tiago Holanda. É esse aqui. Né? Você tem aqui também, ó, curso de Excel, mas aqui mesmo, aqui dentro você tem. E aí, essa galera. Você tem essas aulas de planilhas aqui, ó. Todos esses materiais de planilha. Beleza? Para hoje, o que é que eu vou fazendo? O que é que eu estou fazendo com vocês? Apresentando, dando um conceito geral de hardware, de software e tudo mais, apresentando para vocês diversos tipos de softwares que vocês podem utilizar a depender da necessidade de cada um, tá? Aqui outro tipo de planilha gratuita é o LibreOffice, que você pode baixar gratuitamente e usar no seu computador. Eu particularmente não gosto, tá? Não uso muito. É isso aqui. Alguém levantou a mão? Pode falar. Boa noite, professor. Emanuele. Esse LibreOffice é o que as empresas mais usam, porque ele é grátis. E é o mais complicado de se usar. As empresas... Então, o que mais se usa são essas planilhas do Excel 2011, que é o que a gente está usando, pelo menos no meu último trabalho. Sei. Então, assim, o senhor está passando muito rápido, não é assim reclamando, mas pelo que eu já peguei da aula, mas vai frisar mesmo em que eu até agora ainda não entendi. Exatamente. A aula de hoje é isso mesmo. Eu vou apresentar, porque não é um curso de informática esse curso aqui, tá? São 2 dias. É um curso de inclusão digital. Vocês não vão aprender aqui nesse curso a mexer no Windows, mexer no Google Docs, criar planilhas. Impossível. Não tem como eu ter tempo para isso, tá? O que é que vocês vão ver na aula de hoje? A apresentação, mostrando para vocês o que existe, o que vocês podem usar. Professor, eu preciso de aprender o Google Planilhas. Estou mostrando para vocês o caminho. Tá? Agora, na segunda aula, vocês vão, diante de tudo que eu apresentei para vocês aqui, vocês vão escolher um desses softwares, né, isso que eu ia dizer no final,
para que na segunda aula, aí sim, eu use a segunda aula só para esse software. Hoje eu vou passear por todos os componentes. Passei pela área de hardware, explicando para vocês, pela área de software, explicando para vocês os conceitos. A gente ainda vai entrar nos conceitos de internet. Estou entrando aí nos softwares de, digamos assim, softwares de... como é o nome desse tipo de software? Softwares de escritório, que são Google Docs, planilhas eletrônicas. Estou mostrando para vocês os que existem, planilhas eletrônicas como offline, o Excel, o Library. O que as empresas utilizam, na verdade, eu acredito que hoje está se usando mais, são os softwares, a não ser que seja a empresa que você teve experiência, mas é o Google Sheet, tá? Porque ele é um software gratuito, ele é fácil, ele é na web, compartilhado, bem melhor, mais fácil de usar, simples, né? Então, é o que eu apresentei para vocês aqui que existe. Vou continuar passando em várias áreas da informática, agora estou falando de planilhas eletrônicas e tudo mais. Vou continuar caminhando nisso aí, incluindo vocês digitalmente, para que vocês conheçam. Ainda vou entrar em internet, por exemplo, e tem muitos softwares que vocês podem usar que está na internet. E no final da aula, vocês vão dizer, professor, acho que seria melhor, e aí a maioria vai escolher, que na segunda aula o senhor aprofundasse nesse software aqui. Pronto, aí a gente na segunda aula vai escolher esse software aí, vai aprofundar nele, entendeu? Agora, quem quiser se aprofundar em cada ponto desse que eu estou falando, é o que eu estou dizendo. Eu tenho uma aula gravada, cada aula dessa dá 15, 20 minutos, de cada slide daquele. Daí tu tira quanto tempo seria, né? Se fosse para eu falar de tudo agora. Beleza? Então vamos continuar aqui. Aqui o LibreOffice, eu trago algumas informações do LibreOffice. Eu não gosto muito e acho desnecessário o uso. Por exemplo, nesse slide aqui eu não vou entrar em detalhes. Isso é um slide que fala sobre redes de computadores, né? Já estou entrando aqui, começando a chegar perto da internet. Porque a rede de computador ela vem antes do que a internet, né? Rede de computadores, gente, é quando você tem 2 computadores conectados. Você tem uma rede. E aí você pode conectar esse computador via cabo, você pode conectar isso aí pelo ar, né? Então as formas de comunicação são diversas, né? Eu não vou entrar em detalhes. Quem quiser estudar para concurso, tem aulas sobre isso aí, né? Sobre cada camarada desse. Internet, na verdade, a gente conceitua como a rede mundial de computadores. A internet é essa grande conexão, né? Essas redes de computadores conectadas, que de certa forma gerou a internet, né? Alguns conceitos importantes de internet que eu preciso trazer para vocês: conceitos de URL, conceitos do que é isso aqui, por exemplo. Quando eu digito aqui, por exemplo, www.portaldotenispb.com.br, o que é isso, né? www, eu estou identificando que eu estou acessando uma página na web. A web é uma rede que funciona sob a internet, né? Portal do Tênis PB é o nome que eu resolvi dar, né, a esse recurso, né, o nome que eu resolvi dar. .com, eu estou identificando que esse é uma página de certa forma comercial, e BR no Brasil. Então quando eu dou Enter, eu entro nesse site aqui, né, de tênis, por exemplo. Eu entrei nele porque ele é meu. Foi o que um bom tempo atrás, está um pouco desatualizado, mas foi desenvolvido por mim, tá? Então você tem aqui uma página, né? Você pode se cadastrar no site para participar de torneios. O pessoal pode criar torneios aqui. Existe ranking, então existe cada camarada desse é uma página, né? Por exemplo, o ranking está desatualizado, eu nem tenho de 2022, mas se eu clicar aqui em 2021, eu vou ter o ranking de uma certa classe em 2021 nesse meu site, né? O Portal dos Raqueteiros. Então, esse é o conceito, por exemplo, da URL, né? Quando você tem isso aqui, HTTP, isso é importante falar para vocês. Quando eu entrei aqui, antes desse www, vocês podem já ter visto esse termo aqui, http : que existe aqui, ó. Isso é um protocolo.
que a gente chama de protocolo. Para os computadores poderem se comunicar, gente, para você poder entrar na internet, para eu poder falar com vocês aqui à distância, para eu poder enviar um arquivo para vocês, para eu poder enviar e-mail, o que mais? Para eu poder acessar uma página na internet, para eu poder fazer qualquer coisa numa rede de computadores, eu preciso que protocolos, né, estejam instalados e configurados entre os computadores que estão conversando, né? O HTTP, por exemplo, é um protocolo que transfere páginas na internet. E esses protocolos, o que é um protocolo? O protocolo é um definidor de regras, digamos assim. Esses protocolos definem regras para os computadores poderem conversar. O que é que eu quero entrar importante para dizer para vocês aqui? Só uma coisa importante. Quando vocês virem, por exemplo, um protocolo chamado HTTPS, por exemplo, HTTPS, isso aqui, ó, 2 pontos, //, quer dizer o quê? Que esse S aqui é de segurança, security. Então, quando vocês forem, por exemplo, colocar informações importantes no computador de vocês, só envie se esse software for, se essa página for enviada através de um protocolo HTTPS. Por quê? Porque esses seus dados serão criptografados, né, no seu computador antes de ser enviado pela rede. Beleza? Então, são informações de segurança que eu iria trazer. O www eu já disse para vocês o que significa, né? BR Brasil com comercial, né? E assim por diante. Não vou entrar em detalhes disso aqui, não vou entrar em detalhes disso aqui. Aqui eu estou falando de pesquisa do Google, né? Existem algumas informações importantes enquanto você vai fazer pesquisa no Google. Por exemplo, quando você quiser fazer alguma pesquisa, vocês podem utilizar esses caracteres aqui no Google, tá? Para fazer pesquisa. E-mail. Acredito que todo mundo aqui utiliza e-mail. Pronto, o e-mail é um tipo de software que se vocês escolherem, eu vou para a segunda aula para falar de algum tipo de e-mail. Não sei se seria necessário. Mas o e-mail é uma forma de você enviar mensagens, né, na internet. Beleza? Por exemplo, aqui, eu vou abrir esse. Posso vir aqui no meu gmail.com, nesse e-mail aqui. gmail.com. Aqui são e-mails que eu recebi. Inbox. Tá em inglês aqui, tá? Eu posso compor, escrever um e-mail para. Eu vou ter que escrever para quem, subject, qual o assunto, e o texto. E mando enviar, send. Beleza? Vou apagar aqui. Então, isso tudo são e-mails. Por exemplo, que eu enviei. Eu venho aqui em send. O meu está em inglês, tá? De vocês aparece enviado. Então, o e-mail que eu enviei. Então, esse aqui é um gerenciador de e-mails. Beleza? Eu tenho outro Outlook.com é outro gerenciador de e-mails. Certo? Eu posso entrar aqui no outro gerenciador de e-mails. Eu estou aqui com vocês. E aí eu já estou chegando no fim. Vou começar a falar agora de segurança da informação. O que é importante na área de segurança da informação? Existem alguns conceitos, não vou entrar em detalhes aqui, mas o que é importante de segurança da informação para vocês? É vocês conhecerem esses caras aqui, ó. Tipos de ataques que vocês podem sofrer usando redes de computadores, né? Muita gente já ouviu falar de vírus, né? Aqui eu entro em detalhes do que é cada ataque desse, né? Esses softwares maliciosos, né, que você pode ter aí no seu computador. Esses softwares maliciosos a gente chama de malwares, né? Mas existem vários, existe o vírus, o trojan, o spyware, né? Então, o que eu posso passar para vocês hoje, que são conceitos mais avançados, é como vocês, eu nem trago aqui, né? Mas como vocês se protegerem disso aí, né? Então, algumas dicas que eu posso dar aí. Tenha um antivírus atualizado. Softwares do seu computador devem estar atualizados. Por quê? Porque cada atualização dos softwares, normalmente os desenvolvedores corrigem bugs, né, erros, vulnerabilidades que existiam naquele software que pudessem ser invadidos por invasores, né? Tenha também um anti-spyware
que não é um antivírus. O anti-spyware é o que é um spyware? O spyware é um software malicioso que é um espião. Né? Se você tiver um spyware no seu computador, ele vai saber o que você digita, o que você clica, onde você entra, o site que você está entrando, o que você está clicando, onde você está clicando e tudo mais. Então, esses spywares são, de certa forma, perigosos. Ele não tem a mesma função do vírus, mas é importante que você também tenha um anti-spyware instalado no seu computador, né? Backup, conceitos de backup, computação em nuvem. O que é computação em nuvem? Também é um termo novo, né? É por isso que o nome dessas aulas aqui é inclusão digital, né? Vocês entenderem, conceitualização de termos. Computação em nuvem. Né? Computação em nuvem é o quê? São recursos virtuais que você pode usar, acessar, recursos de hardware e de software. Galera, na hora que eu uso aqui o Google Docs, eu estava usando aqui para vocês, por exemplo, quando eu uso aqui o Google Drive, eu não vou nem falar do Docs, eu li drive.google.com. Né? São os arquivos, isso aqui é um gerenciador de arquivos online, não está no meu computador, está na nuvem. Né? E por isso que a gente chama de computação em nuvem. Isso não era comum antigamente, há décadas atrás, por exemplo. Né? Então aqui eu tenho arquivos, por exemplo, lembra daquele arquivo que eu criei quase agora, texto da aula? Ele está aqui, ó. E eu posso navegar no meu Drive. Tem duas pastas aqui, ó. Né? Então tá aqui, se eu clicar duas vezes ele vai abrir aquele arquivo. Né? Então isso é um tipo aqui vamos dizer assim, da hierarquia da computação em nuvem, né? Esse tipo de software, ele está aqui no SaaS, na computação em nuvem, né? Está aqui, ó. É um software como serviço. Mas você também pode ter plataforma como serviço, que não vai ser nada comum para vocês, né, entenderem o que são essas plataformas aqui, e também infraestrutura como serviço. Né? Também não é, o que é mais comum para vocês vai ser esses softwares aqui como serviço. Então todo esse tipo de software, o próprio a gente de certa forma já usa o Gmail, né? Tá na nuvem, os dados, teus e-mails também estão na nuvem. Né? Então a nuvem é isso aí. Você tem uma conta numa nuvem, por exemplo, no Google Drive, no Dropbox, né? No OneDrive. Aqui são mais detalhes do que é a computação em nuvem, eu não vou entrar nesses detalhes com vocês. Né? Eu finalizo aqui essa parte de apresentação da computação para vocês. Né? E aí tem uns conceitos novos, né? Que é o que eu vou usar esse restinho de tempo aqui, nem bebi água, para falar para vocês, que é os conceitos de inteligência artificial e softwares de inteligência artificial. Né? A gente tem hoje, é muito comum hoje, diferentes tipos de softwares de inteligência artificial, gente. Então, talvez vocês tenham já ouvido falar de alguns deles, né? Como o ChatGPT, por exemplo, ou outros aí, como o DALL-E, enfim, não sei. Mas softwares que resolvem problemas, diferentes problemas para vocês, né? No trabalho de vocês, na vida de vocês. Tá? Então, esse geral que eu dei para vocês aí, gente, vamos ver se não sei nem se eu tava gravando, será? 1 hora aqui, mais de 1 hora, 13 minutos, foi uma geral sobre, vamos dizer assim, o mundo digital. Uma geral sobre a informática, sobre o mundo digital. Né? Porque a ideia desse curso aqui, incluir vocês digitalmente. Incluir vocês digitalmente. É isso aí, mostrar para vocês. E aí cada um vai ver, rapaz, isso aqui é muito interessante para mim, isso aqui é muito interessante para o meu trabalho, para o meu estudo, enfim. Então, eu acredito que todos aqui já tinham ouvido falar em algum desses termos, mas eu acredito também que nem todos, eu acredito que todos também não tenham ouvido falar em alguns desses termos. E aí eu abro espaço para vocês agora fazerem perguntas sobre o que a gente falou, se tem algum termo que é novo, o que você achou interessante, se tem alguma dúvida, se você quer que eu fale mais profundamente sobre qualquer um dos termos,
dos softwares que eu passei para vocês aqui, ou dos conceitos que eu apresentei a vocês, né? Eu ainda tenho algumas coisas para mostrar, tá? Mas eu queria também saber de vocês se eu posso continuar. E aí, posso continuar? Sim, professor. Por mim também pode continuar, professor. Vocês querem que eu desacelere? Porque infelizmente a gente tem aqui no máximo 2 horas, né, gente, nesse contato. E eu preciso mostrar tudo. A não ser que eu fosse mostrar, por exemplo, o curso é só de planilhas eletrônicas. Beleza, acho que em 2 aulas de 2 encontros da gente, 1h30, eu iria mostrar muita coisa para vocês. Mas aí eu acho que ficaria muito específico, né? Inclusive uma pessoa que tivesse conhecimento de planilhas eletrônicas ia ser um zero à esquerda aquilo ali para ele. Então, talvez eu mostrando dessa forma ampla, mas sem entrar em detalhes em nenhum software nesse momento, mas conceituando tudo isso para vocês, né, para que vocês conheçam o que vocês têm, o que tem à disposição de vocês, né, fosse uma forma mais interessante. Então, por exemplo, eu agora vou mostrar, já que eu estou em computação também em nuvem aqui, vários tipos de softwares que vocês podem trabalhar. Vocês podem vir aqui no Google, galera, e entrar, .br, mas nem precisa. Vocês podem vir aqui nessa opção do Google, ó, e vocês vão ter diversos tipos de softwares. O Gmail, que é para você gerenciar seus e-mails. Você tem o Drive, que é aquele que eu mostrei para vocês, onde vocês vão gerenciar seus arquivos. Você tem o Google Sala de Aula, né, onde você pode abrir uma turma para dar um curso. Por exemplo, está aqui. Né? Vocês têm o Google Docs, aqueles que eu já mostrei para vocês. Vocês têm o Google Planilhas, para criar softwares de planilhas eletrônicas. Esses são bem comuns. Os de apresentação, para vocês criarem apresentações semelhantes a um PowerPoint. Você pode criar uma apresentação também aqui. Tá? Você tem uma agenda. Você tem um chat, porque aí você pode bater papo aqui com pessoas, né? Você pode iniciar uma conversa aqui, procurar pessoas. Eu nunca utilizei o Google Chat. Tá? Você tem o Meet, que é o que a gente está utilizando agora. Esse é muito legal, o Google Formulários, que é para você criar formulários, né? Você pode criar um formulário aqui, por exemplo, eu quero colocar uma questão de múltipla escolha, né? Então eu pergunto, quem descobriu o Brasil em 1500? Então, opção 1, Pedro, não vou nem falar, né? João, e assim por diante, né? E aí você pode marcar, por exemplo, aqui outras opções, né? Você pode dizer se essa questão é obrigatória. Você pode dizer que você pode duplicar essa questão. Você pode mudar aqui para a caixa de seleção, onde você vai poder mais de uma pessoa selecionar. Tem o que mais? Pode deixar em lista suspensa. Normalmente no múltipla escolha é esse aqui, né? E você pode enviar aqui, ó. Você vem enviar, dá um nome para esse seu formulário e vir aqui nessa opção, pegar esse link, copiar e mandar para uma pessoa. Ó, tá aqui a pergunta, o cara vai responder ou não. Beleza? E você depois vai ter essas respostas. Isso é um software também interessante. Eu vou voltar aqui para o meu Google. Também tem o Google Sites. Você consegue criar sites simples, tá? Ele traz até uns modelos aqui pessoais, site de eventos, site de turma. Você pode criar, já traz um modelo aqui para você, só basta você editar.
o nome da turma, ele já cria para você aqui um... Né, só você editando isso aqui. Então, só mostrando para vocês essas ferramentas, né, do Google. E entre outras aqui, né, mais, um pouco mais específicas, né? Google Contato, para você ter contatos e assim por diante. Mas, gente, além desses softwares aí que estão todos na nuvem, hoje é muito comum, acredito que vocês já ouviram falar, em softwares de IA, né, ou software de inteligência artificial, né? E aí, se você fizer uma pesquisa no Google, né, eu vou entrar aqui no Google e vou fazer softwares de IA. Ele traz aqui alguns softwares de inteligência artificial nessa site aqui, né? Aqui nessa pergunta, quais os softwares de inteligência artificial? Eles chamam aqui alguns exemplos. Quais são os três tipos? Não, três tipos de IA não, né? Mas, por exemplo, qual... Ó, você pode vir nesse link aqui. Ele traz alguns... Aqui ele foi meio específico, não é o caso de vocês não. Além do ChatGPT, 5 ferramentas de IA, ou talvez o nome ferramenta fosse mais interessante. E aí, essas ferramentas são ferramentas que estão na moda no momento, né? Essa notícia aqui diz, o ChatGPT, acho que 6 dicas, aqui ó, Dectopus AI, esse Poised, Stocking AI, Chat PDF. Mas o que fazem esses softwares? Eu não sei se vocês conhecem, mas existe um carinha chamado ChatGPT, que está bem na moda agora, né? Eu vou entrar aqui nele, alguém chamou, né? E esse ChatGPT é um software de IA, né, que ele consegue conversar com você. Ele não tem uma base de dados, a gente vai entrar em detalhes sobre ele aqui, nem qual a melhor forma de usar ele. Mas eu vou apresentar aqui ele a vocês. Ele não tem uma base de dados, pelo menos essa versão gratuita, totalmente atualizada para o dia de hoje. Mas se eu não me engano, ela está atualizada até 2022. Né? Então, você pode vir aqui em Sign Up e criar uma conta. Né? Eu vou, por exemplo, botar... eu vou clicar nesse continuar com o Google, já para ficar mais fácil. Com essa conta minha que está logada, essa conta aqui já entra direto, né? Ele já me cadastrou aqui com o Google. Ele está pedindo isso. Beleza? Tem que dar, vai verificar, ó. Ele vai me mandar um código. Vou botar outro número ali. Deixa eu só parar aqui, tá, gente? A gravação para não ficar gravada essa parte. Tá meu número. Eu não vou ter que editar depois. Eu não tinha visto. Nunca tinha ouvido falar. Alguém aqui. Quem nunca ouviu falar nesse software? Alguém não tinha ouvido falar? Todos esses softwares que eu passei mostrando para vocês na aula de hoje. Vocês conhecem? Vocês conheciam? Grande parte eu conhecia, esse aí especificamente não. Boa parte vocês conheciam, né? O restante da turma, poderia, só quem tá falando é Edla, né? Edla. Elida ou Edla, não sei. Élida. Elida, Alguns eu conhecia, porque eu trabalho um pouco com mídia, aí preciso, né, usar algumas plataformas. Eu ia até intervir na questão do Google, aquele, que é o da planilha que você preenche, esqueci até o nome. Google Sheet. Hã? Google Sheet. Não, antes do último. É o... Você faz um questionário. Google Eu uso Form, muito aquilo Google quando eu Form. vou... O Google Form. Eu uso aquilo, é sugestivo aquilo quando você vai realizar evento e quer fazer uma lista de chamada ou fazer uma avaliação do evento, você elabora as perguntas e manda, né? Para muita coisa, né? Para muita coisa. Para qualquer tipo de pesquisa é útil. Alguém mais? Também, professor, conheci alguns, mas não todos. Entendi. Eu vou mostrar para vocês aqui um
Professor, Oi. deixa eu fazer uma pergunta Pode rapidinho. vir fazer. Bem, assim, tem alguma plataforma dentro dessas que o senhor citou que a gente pudesse fazer uma redução de alguns documentos sem perder a qualidade deles? Porque eu trabalho com um sistema que a anexação de documentos só cabe até 10 mega. Sei. Aí, então a gente Olha, tem que partilhar. você pode. É um software, desculpa, eu até passei direto. É um software de compactação, né? Então existe o WinRAR, o WinZip, que você não só compacta arquivos, vários arquivos em um arquivo só e depois descompacta, como você também pode diminuir o tamanho de um arquivo. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui. Sem perder a qualidade? Não, perceba, tudo que você. Vários tipos de arquivos que você utiliza aí na internet são compactados. Né? Então, por exemplo, se você tem um documento de texto, você compacta esse arquivo de texto, ele fica menor. Mas para você ver novamente esse arquivo no formato de texto, você precisa o quê? Descompactar. Então, o que é que muita gente faz, por exemplo, com um documento de texto? Por exemplo, eu vou abrir aqui documentos, cursos. Eu vou abrir aqui esse de análise de dados. Deixa eu ver se tem algum. Por exemplo, esse próprio material aqui que eu estou fazendo, certo? Se você olhar, o tamanho dele não vai ficar aqui numa PDF, já fica. Não é esse não. Tá, eu vou olhar esse aqui, esse outro. Esse material aqui, tá? Nas aulas que eu dou. Então, se você olhar o tamanho dele, ó, tem 2.2, mais de 2.000 KB. Quando eu gero, por exemplo, um PDF desse mesmo arquivo, ele caiu para 1.500. Existe o que aqui? Uma compactação, porque o próprio arquivo PDF, ele já faz isso, formato PDF, tá? Então, isso funciona tanto no arquivo de apresentação, como num documento de texto, por exemplo. Agora, eu não sei que tipo de arquivo você está falando. Se você está falando de imagens, é normal que você utilize em JPEG. Vai perder a qualidade. O JPEG também, o JPG, ele já é um arquivo de imagem compactado. Perde qualidade, o JPG perde qualidade sim. Só que não é perceptível a depender do que você está fazendo. Então, por isso que você vai ter que analisar o que é que você está usando, entendeu? Eu não sei o que é que você está trabalhando aí. É texto mesmo, professor. Texto. Mas, tipo assim, um exemplo. Texto não tem como perder a qualidade, né? Texto é texto. Mas, tipo, geralmente é uns textos de arquivos de 70 mega. Gera um PDF. Aí, gera um PDF. Gera, só que o sistema ele só aceita até 10 megas, entendeu? Entendi. Aí a gente tem que partilhar o documento todinho. Aí PDF. Se um arquivo tem 70 mega, um arquivo de texto com 70 mega, ele é bem grandinho, deve ter muita coisa ali dentro. É pesado. Aí, tipo, o problema... É porque é um saco você... Na verdade, eu vou te ser sincero, o problema aí não está no arquivo não, o problema aí está nesse sistema, porque, pelo amor de Deus. Exatamente isso. 10 megas, hoje em dia, não é nada. Mas, enfim, então, voltando para cá, quando eu coloquei o código lá no meu celular, chegou um código que eu coloquei, ele autorizou aqui eu entrar no ChatGPT. E olha que sensacional, gente, esse cara aqui. Então ele está na versão 3.5, para quem não conhecia, né? Eu acho que a maioria que já conhecia o ChatGPT. Gente, é até uma forma de busca hoje, inclusive isso não tem saída mais, né? Cada vez mais vai estar mais avançado, né? Vai substituir o Google, não é bem isso a ideia, mas é uma ferramenta que já ajuda as pessoas, né? Gratuito aqui. Não é para fazer o seu trabalho da escola, né? É muito infantil um aluno que vai fazer um trabalho da escola, do curso, usando o ChatGPT, para copia e cola e manda para o professor. Primeiro que o professor consegue ter outras ferramentas de detectar que aquilo foi gerado pelo um software de IA, né? Segundo que ele está enganando a ele mesmo, né? Ali. Então, mas olha que bacana. Eu vou aqui escrever um texto, uma mensagem, né? Vocês vão, para alguns aqui vai ser algo bem novo. Então eu posso aqui, vou começar assim: oi, tudo bem? É só falar isso. E dou um enter. Então ele vai responder para mim: oi, estou aqui para ajudar. Como posso ajudar você? Bem, eu posso perguntar a ele quem foi o país campeão
da Copa do Mundo de 1994. O país campeão da Copa do Mundo foi os Estados Unidos. Opa! Rapaz, já peguei o chat GPT de primeira, rapaz, sem querer ele errou. Não foi os Estados Unidos, a Copa foi nos Estados Unidos. Perceba que fantástico, né, gente? Ele fez uma pesquisa, de certa forma, na internet, ele tem uma base de dados enorme. Olha que interessante, gente. Peguei uma pesquisa, isso não é comum de acontecer, né? Ele disse que o país foi os Estados Unidos. A equipe nacional de futebol dos Estados Unidos venceu o torneio ao derrotar o Brasil na final por 0-0. 3-2 nos pênaltis. Tá errado, totalmente errado. Isso marcou a primeira vez que os Estados Unidos conquistaram a Copa do Mundo. Que caramba, que engraçado. Essa foi bom que ficou gravada aqui, né? Então eu vou dizer a ele: acho que você está totalmente enganado. Vou só dizer isso. Peço desculpas pelo erro. Na verdade, o Brasil foi o campeão da Copa do Mundo, venceu a Itália. O Brasil venceu. Isso aí aconteceu. É por isso que... Tá vendo que você não pode chegar simplesmente copiar e colar? Né? 3-2 no PIB, conquistando assim o tetracampeonato mundial. Ele já vai aprofundando mais a pesquisa. Né? Existe uma área que é chamada engenharia de prompt, já está se apresentando essa área aí, né? Não existe essa área ainda, mas é como eu conversar com a IA dessa, né? Como eu conversar com inteligência artificial dessa, né? Então, quanto mais detalhista eu for, né, talvez se eu fizer essa pergunta com mais detalhe, depois eles não vão errar, né? Então ele vai dizer assim: a competição foi sediada nos Estados Unidos, mas o país anfitrião não venceu o torneio. Perceba que ele já está falando de acordo com o que ele falou anteriormente. Desculpe pela confusão e obrigado por corrigir. Interessante, né? Eu posso criar um novo chat aqui e testar de novo ele. Quem foi... Quem vence, como foi a pergunta? Eu vou fazer a mesma. Quem foi o país campeão da Copa do Mundo de 1994? Claro que você não vai usar para essa brincadeira. Aí já acertou. Torneio realizado nos Estados Unidos, a seleção brasileira venceu a Itália na final, conquistando seu quarto título mundial. E veja que a resposta dele já foi diferente daquela segunda resposta que ele deu, né? O texto. O jogo terminou empatado 0-0. Teve a regulamentar a prorrogação. Perfeito. Tá entendendo? Mas aí eu posso mudar. Vamos continuar falando de futebol, né? Vamos ver se ele sabe falar do nosso Belo, do Botafogo. O clube... Eu fui bem... Eu não vou nem entrar mais em detalhes. Vamos ver o que ele disse. Até minha atualização em setembro de 2021 é o Botafogo Futebol Clube, sediado em João Pessoa. O clube conquistou diversos títulos estaduais ao longo de sua história. Ele foi bem, setembro ele já disse a atualização dele de onde é, né? Eu até falei que era em 22, mas nem chegou a ser, pelo que ele estava me dizendo. No entanto, é importante verificar fontes atualizadas para confirmar se essa informação... Olha lá. Vamos ver se ele entende que eu estou me referindo ao Botafogo. O clube tinha conquistado um total, é mais ou menos isso mesmo, né? Pode ser que tem até uma confusão, né? Existe uma confusão. O Botafogo diz que parece que tem 31 e existe um título aí em discussão até hoje. Então pode ser mudado após a data, né? Claro. Interessante, entendeu? Você pode entrar em vários assuntos aqui. Eu estou falando de futebol, porque para não entrar num assunto tão específico, né? Um assunto que todo mundo conhece. Mas você pode trabalhar aqui, gente, nesse novo chat. Eu posso criar um novo chat aqui e dizer assim, trabalhar com ele. Vou ser bem específico, inclusive da minha área. Eu vou falar assim para ele: eu preciso de um código em Python que
gere um gráfico comparativo entre notas de alunos de duas turmas. Eu vou ser bem específico aqui no assunto, talvez vocês não sabem nem o que eu estou falando. Estas notas devem ser normalmente distribuídas, é um termo bem específico da estatística aqui, gente. Normalmente distribuídas para que eu possa realizar uma comparação posterior usando um teste T de student. Olha! Podes fazer? Vamos ver. Clique, claro, aqui está um exemplo, cara. É impressionante isso. De um código Python que gera notas normalmente distribuídas para duas turmas e cria um gráfico comparativo, utilizando a biblioteca Matplotlib. Certifica-se, isso aqui na área não precisa, né, gente? Mas ele gerou um código aqui, galera. Ele gerou um código, isso é uma programação. Programadores, alguns dizem que programadores estão com os dias contados. Eu vou copiar esse código aqui. Vou dar um Ctrl C. Eu tenho uma ferramenta aqui que eu posso, inclusive tem uma ferramenta no Google que eu posso executar esse código, só para... acho que está aqui o Anaconda, né? Vou abrir para vocês, gente, só para mostrar para vocês que... Vamos ver se esse código que ele me deu tá certo, né? Não vou nem interpretar que não faz o padrão para vocês, mas vocês verem que eles foi desde simples assuntos como futebol, como ele gerou um código. Ele sabe programar, galera. Apesar de não ter código aqui, controle e tudo mais, mas eu acredito que ele sabe programar. Vou abrir aqui o Jupyter, só para mostrar para vocês se isso vai funcionar. New Python. E vou rodar esse cara. Eu copiei tudo, né? Eu copiei tudo sem querer aqui. Vamos rodar. Cara, tá aí, ó. Ele gerou o gráfico, cara. Ele gerou o gráfico. Turma 1 em azul. Turma 2 em laranjinha aqui. Ele fez tudinho aqui, ó. A média da turma 1. Ele só não botou os dados. Mas eu vou continuar o bate-papo com ele aqui. Aqui, né? Vou dizer... Envie-me este código novamente com os dados brutos das notas. Olha aí, ele criou os dados brutos aqui, são as notas dos alunos. Ó. Notas da turma 1, ele está criando. E agora, notas da turma 2. Cara, isso é o ChatGPT. Eu tenho vários outros softwares que eu anotei aqui para vocês, eu vou trazer só para finalizar a aula, tá? Eu vou copiar novamente esse cara aqui. Então, Ctrl C aqui e aqui, ó. E rodar. Cara, tá aí, ó. Ele fez outro, acho que ele mudou lá, né? Ele deu até com um teste T, gente. Com um teste T de estatístico. Cara, ele é impressionante. Tá? Eu vou perguntar aqui a ele, ó. Eu vou perguntar aqui a ele. Você pode fazer um código em Python? Em Python que resolva... Calcule o fatorial de um número. Para quem não sabe o que é o fatorial, vocês vão estudar aí matemática. Fatorial de um número é simples, ó. Esse é um código em Python, galera. Fatorial do número é o seguinte, é simples. Por exemplo, qual o fatorial de 1 é 1? Fatorial de 2 é 2 vezes 1, é 2. Fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, entenderam? Que é 6. Fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. De 5.
É 5 vezes 4 dá 20, vezes 3 dá 60, vezes 2 que é 120. E assim vai. Isso é o fatorial. Ele fez um código aqui, uma função, que calcula o fatorial de um número. Ou seja, vocês estão entendendo o que é o ChatGPT, né? E para finalizar, galera, eu vou trazer aqui para vocês uma lista de softwares que vocês podem brincar aí depois pesquisar na internet, tá? Muitos softwares para quem trabalha em qualquer área, gente, softwares que gera software que gera apresentação. Acho que está aqui nesse de inteligência artificial. Tá aqui, ferramentas, certo? São exemplos de ferramentas, ó. Tem uma muito interessante, esse Frame AI aqui, galera. Olha esse aqui, o Frame AI. Frame AI, eu acho que é esse. Get Started. Eu tenho que fazer o cadastro aqui, né? Eu não lembro se eu... Esse software aqui... Não é o Frame AI não, esse é para criar sites. Mas está aqui, ó. Canvas é muito comum também, muito bom. Não sei se é esse Gamma. O Midjourney para você criar imagens, tá? Esse Eleven Labs, eu acho que é esse. Esse daqui, cara, esse Eleven Labs é bem interessante. Ele pega o texto e coloca o texto na voz de uma pessoa, cara. É porque eu vou ter que fazer cadastro e tudo mais. Você pode dar uma pesquisada aí se ficou curioso, né? Deixa eu ver se ele funciona aqui. Cheio de propaganda. Eu teria que, eu acho que, criar uma voz aqui. Ele não deixa não. Acho que esse get... eu não vou estar aqui. Ele tá gravando minha voz aqui, sabe? Fazendo a brincadeira aqui com minha voz. Eu não vou entrar em detalhes também dele. Deixa eu ver se ele pegou alguma coisa. Não tá. Ele faz essa gravação. Eu ainda não olhei esses softwares direito, né? Só selecionei aqui para trazer para vocês. O ChatGPT é o único que eu tinha. Esse Frame AI eu também fiz, mas não estou lembrando. Esse DALL-E também é para... Eu acho que é para também imagens. Inclusive é da mesma empresa do OpenAI. Essa mesma empresa aqui. OpenAI. Eu acho que é esse mesmo aqui. Vou entrar porque eu já estou logado. Lá com o Google. Tá aqui, o DALL-E. Cria imagens. A partir de uma descrição de linguagem natural. É perfeito, velho. Deixa eu ver se ele gera aqui rapidinho só para eu concluir. Vamos botar assim. Detalhando. Um cachorro sendo... vamos ver. Um cachorro sendo... aplaudido por pessoas em seu caminho. Sei lá. Eu preciso de crédito. Seria que acho que eu teria que abrir também aqui. Não é pago não. Eu teria que criar a conta aqui, não sei. Teria que olhar. Só peguei o nome do software. Mas ele cria diversas... Surprise me. Vai comprar ele, é pago? Não sabia se ele era pago. Não sabia. Não sei, também não sei se é, gente. Então não pesquisei, não conheço perfeitamente, tá? O único que eu tinha olhado para apresentar para vocês era o ChatGPT. Só fiz uma busca de softwares que utilizam inteligência artificial no sentido que isso é uma área da inteligência artificial que é
essa área de... Porque tem muito software que utiliza IA, né? Por exemplo, o Instagram está todo tempo aí oferecendo a você softwares, né? Recursos que parece que ele está ouvindo tua voz aí, né? Ou não, ou está ouvindo mesmo. E te oferecendo software. Eu estava pesquisando isso, ele começa a mandar. Isso aqui é um sistema de recomendação que não deixa de ser um tipo de aprendizado que o software faz para poder te mandar softwares, para também te mandar produtos que provavelmente você vai querer. Né? Mas é um tipo de IA ali. Né? A IA que eu estou falando aqui é outro tipo, que é um tipo de linguagem natural. Entenderam? Galera, é isso aí, sabe? O que eu ia trazer para vocês era essa apresentação, né, de softwares, de conceitos da informática. E vocês agora vão me dizer o que vocês querem para a próxima aula, tá? Se vocês não quiserem decidir agora, vocês podem dizer lá no grupo de alunos. Formar, professor, acho que não sei se no WhatsApp eu posso criar um, mas o que vocês mais pedirem lá, aí eu trago na próxima aula. E aí vai ser dia 31, beleza? Dia 31 às 7 horas. Tranquilo? Vou deixar marcado aqui. Então vocês escolhem aí o tipo de software que vocês vão querer na próxima aula, beleza? Alguém tem dúvida? Vou já marcando aqui também, dia 31. A gente vai ter esse encontro, né? Beleza, então? Deixa eu ver aqui como tá. 1h46, tá bom? Eu depois vou ver a possibilidade de disponibilizar isso aí para vocês, tá? Vejam aí o que é que vocês querem. Ah, professor, traz aí mais esses aplicativos de inteligência artificial. O ChatGPT não tem muito o que fazer, né? Só umas dicasinhas de como utilizar ele, mas o professor traz softwares de IA, então eu posso trazer aqui mais detalhes de algum desses softwares, como o ChatGPT, o FrameAI, ou alguns outros desses. Ou planilhas eletrônicas é mais importante, vocês que vão escolher. Ou o próprio Google Docs. Hoje não. Hoje não. Eu posso passar uma atividade na próxima aula, eu vejo até de acordo com a ferramenta que vocês escolherem, né? Aí vocês ficam aí. Eu acho que planilhas eletrônicas ou até essas ferramentas de IA são mais interessantes, né? Ou um detalhamento maior de ferramentas do Google, ou o Google Docs, ou softwares utilitários, ou mais softwares de segurança, né? Antivírus, anti-spyware. Fica a critério de vocês. Ou sistema operacional Windows, uma aula de Windows, né? Gerenciamento de arquivos, gerenciamento de pastas, né? Então é isso aí que vocês vão escolher. Beleza? Planilha, né? Planilha já está saindo bem. Se vocês quiserem já decidir agora, eu espero aqui, né? Deixa eu ver. Vai ter atividade. Heloísa e Edla falou em planilhas eletrônicas, né? Acho que um dos mais interessantes é planilhas e esses softwares de IA. Então acho que você já escolheu. Ah, não. Edla também, né? Alguém mais, gente? Quer falar aí? Sim. Se alguém discordar, pode dizer aí, viu, gente? Aí não é obrigado você ir no que o pessoal está escolhendo, não. Beleza?
Softwares de IA, o Manu já diferenciou. Até tá empatado, é? Aí, a briga tá boa, Vamos decidir depois então. Né? Acho que vai ficar entre esses dois aí, softwares de IA ou planilhas eletrônicas. Beleza? Sistema operacional também interessante, né? Para gerenciamento de arquivos, pastas. Pois pronto. Então eu vou finalizar aqui, tá, galera? E aí, dia 31 a gente se encontra novamente. Até lá eu fico aí nesse grupo. Eu não sou de olhar grupo, tá? Se alguém quer falar comigo, manda um e-mail para mim. Eu vou deixar meu e-mail lá no grupo. Não manda o WhatsApp, por favor. Manda por e-mail, tá? Eu vou deixar meu e-mail lá no grupo. E vou enviar para o professor também, não só esses slides dessa aula de hoje, mas também o que eu prometi. Né? O link da playlist, né? Da minha playlist, que tem as gravações dos slides, um material também em PDF. Tá? Boa noite, até a próxima aula. Vou finalizar aqui também a aula, tá? Então valeu, galera, um abraço, que Deus abençoe vocês.